Bom dia. Tava lembrando aqui, né? E tava lembrando do pai da Josi. Quantos herdeiros ele deixou aqui? O que esse povo chora? É brincadeira. Quando a gente não está chorando, estamos rindo, né? Muito bom. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Hoje vamos ver a última igreja. Na verdade, essa é a penúltima. Houve uma pequena inversão, mas a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, não tem problema você alterar. São todas elas igrejas próximas ali, né? Já vimos isso no mapa. E hoje vamos ver a igreja de Filadélfia. Mas queria começar com uma pergunta para você. Logicamente você não vai poder respondê-la agora. Mas se você fosse escolher qualquer uma dessas igrejas, dessas 7 igrejas, logicamente existem muitas outras no Novo Testamento. Tem igreja de Corinto, tem igreja de Colosso, de Tessalônica, que não foram mencionadas aqui, eram igrejas próximas ali também, né? E muitas outras igrejas existiam na época, de Antioquia, de Jerusalém e assim por diante. Qual das 7 igrejas aqui do Apocalipse você escolheria ser membro? Qual delas você estaria participando ali? Com qual delas você se identificou mais? Você parou para pensar nisso? Filadélfia era a cidade mais jovem. Obrigado, Viviane. Ela foi fundada por um pessoal que veio de Pérgamo, pelo rei Átalo, entre o ano 159 e 138 a.C. E essa palavra significa aquele que ama o seu irmão. Era um bom nome para a igreja, né? Filadélfia, aquele que ama o seu irmão, ou amor fraternal. Por quê? Tal era o amor de Átalo pelo seu irmão Eumenes, que ele ganhou esse apelido, Filadelfos, aquele que ama o seu irmão. E entre vários incidentes que ocorreram na história, levaram Átalo a ser realmente conhecido por aquele que ama o seu irmão. A mãe dele, Apolônia, tinha 4 filhos, e esses filhos todos eram muito dedicados à sua mãe. Mas 2 incidentes marcaram essa família e o relacionamento muito próximo. Em 172 a.C., houve um rumor de que Eumenes tinha sido assassinado. Ora, se Eumenes foi assassinado, o irmão deve assumir o reino. E assim foi. Mas Eumenes, isso era uma mentira, né? Era um fake news. E ele voltou, mas não teve problema. Átalo devolve a coroa para o seu irmão, né? Ficou tudo resolvido. Mas em 168 a.C., Roma começou a pressionar Eumenes, né, para que Átalo, para que ele matasse o seu irmão que estava reinando. E ele se recusa a essa resistência, a essa opressão de matar o seu irmão. Só depois da morte, em 159 a.C., é que Átalo vai assumir o reino. Ele resistiu firme, ele foi leal, ele não traiu, ele permaneceu firme, apesar da vantagem que poderia ter, ele não trai, ele continua leal ao seu irmão, à autoridade do seu rei. Esse é um pequeno pano de fundo histórico, e você vai entender, eu espero que você vai começar a fazer as correlações. Quando interpretamos a palavra de Deus, e aqui são alguns princípios muito importantes para você.
Ela deve ser entendida no seu contexto imediato e no seu contexto maior, em tudo que ela ensina sobre determinado assunto. Na sua gramática, sim, ela foi escrita de conformidade com uma língua que existia naquela época, que tinha as suas regras, a sua sintaxe, as suas dificuldades. O seu contexto cultural, histórico, social, geográfico, religioso. No seu aspecto literário, se é uma história, se é uma narrativa, se é uma carta, se é um tratado e assim por diante. Todo esse tipo é um estilo apocalíptico, profético e assim por diante, legislativo. Todos esses aspectos são importantes. E na medida que nós fomos vendo essa carta, eu vou trazer mais alguns detalhes históricos, culturais dessa cidade para essa igreja. Vamos começar e vamos ler os versículos pouco a pouco. Ao mensageiro da igreja. O que é a igreja? Igreja é aquele grupo de pessoas resgatadas, perdoadas, redimidas, porque creram no sangue de Cristo. Igreja não é qualquer pessoa, igreja não é toda pessoa, mas é um grupo que creu em Jesus Cristo e tem os seus pecados perdoados, e se reúne para cumprir a sua vontade. Então, quando pensamos em igreja, pensamos em pessoas, mas não todas pessoas e não qualquer pessoas, mas pessoas que tiveram uma experiência particular e especial com Jesus Cristo, de fé, de confiança, entenderam o que Ele fez por elas e pela fé creem nelas. Igreja, portanto, não é esse prédio. Nós falamos, né, e está consagrado na nossa cultura, no nosso modo de pensar, até lá na Venezuela e em Cuba, né, vamos à igreja e pensamos num endereço e num prédio. A igreja não é esse prédio, não é esse endereço. Não é os eventos e a organização e as coisas, as ações que nós fazemos. Igreja não é essas coisas. Igreja são as pessoas que creram em Cristo e se congregam para fazer e cumprir a sua vontade. Portanto, nós vimos aqui as igrejas onde elas eram caracterizadas, algo chamava a atenção. Algumas igrejas tinham, na sua maioria, eram pessoas muito devotadas, crentes, mas havia um grupinho lá, né, da pá virada. Outras igrejas, a maioria era da pá virada e havia um remanescente lá que levava as coisas de Deus a sério, né? Mas as igrejas eram caracterizadas de alguma maneira. Assim vai ser com a igreja de Filadélfia. A igreja que está em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essas coisas diz o santo. É dessa maneira como Deus é referido no Antigo Testamento. A quem, pois, me comparareis? Porque para que eu lhe seja igual, diz o santo. Mas também Jesus Cristo é chamado de o santo. Há muitas passagens, não há tempo para nós lermos todas elas. Marcos, que negócio nós temos um com o outro, e quem está falando é um demônio, né? Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Eu sei quem és, o santo Deus. É um demônio falando. Nem sempre demônio fala mentira, gente. Pedro respondendo, né? Senhor, para quem iremos? Nós cremos e conhecemos que você é o santo Deus. Então é uma referência à divindade de Jesus. A segunda expressão, verdadeiro. A ideia aqui significa, há várias palavras para verdadeiro. Uma outra palavra
para verdadeiro, ela compara aquilo que é verdadeiro com relação a que é falso. Mas a palavra aqui é uma outra palavra, com relação, em oposição àquilo que é irreal. Jesus é verdadeiro no sentido que ele não é uma invenção. Ele não é um mito, não é uma ideia, uma filosofia. Nele há realidade. Ele é histórico. Uma vez eu li um livro que diz assim: a revelação histórica de Jesus Cristo é tão real, tão verdadeira, que se você estivesse lá na crucificação naquele dia e você passasse a mão na cruz e escorregasse, provavelmente uma farpa entraria na sua mão e ela ficaria suja de sangue. Ele não é uma invenção. E nós somos confrontados com essa realidade. E é Jesus que está falando aqui. Ele é original, não é uma cópia, é o Deus autêntico e verdadeiro. Não é um Deus menor, como existe uma denominação chamada cristã, que fala que Jesus seria um Deus menor. Pelo contrário, a Bíblia diz que nele habita toda a plenitude. Ele é o exato resplendor. Nele foram feitas todas as coisas. E a terceira expressão é a chave de Davi. Essa é uma expressão que remete ao Antigo Testamento. A ideia principal aqui é de que ele controla e tem autoridade. É uma referência a Isaías 22. Eu porei a chave da casa de Davi sobre seu ombro. Quando ele abrir, ninguém fechará. Quando ele fechar, ninguém abrirá. Eliaquim estava substituindo Sebna. Ele aprontou lá, e agora é uma referência que agora Eliaquim abriria e fecharia a sala do tesouro. Ele tinha o poder e a autoridade. É essa referência. E nesse texto então, sobre os ombros de Jesus está essa autoridade de abrir as portas do reino e fechar as portas do reino, e ninguém mais pode fazer. A ideia de ter chave significa autoridade, poder e direito. Eu lembro até hoje quando meus pais me deram a chave de casa, eu me senti muito importante. Agora eu podia entrar e sair a hora que eu quisesse. Não, claro que não. Se eu fizesse, poderia fazer isso, mas eu ia ganhar algumas tatuagens, né, em certas partes do meu corpo, assim, que iam arder por um tempo. Então eu era bobo, mas não tão bobo, né? Mas eu podia abrir e fechar. Mas tem um momento da sua vida que a sua responsabilidade aumenta e o molho de chaves aumenta. Qual é? Quando é? Não é possível que vocês não saibam. Quando, Dinho? Exatamente, boa, Dinho. Quando você casa. Aí tem umas 7, 8 chaves, né? Isso significa que aumentou a sua responsabilidade, autoridade. Porque agora você tem as chaves que você deve entregar para sua esposa, né? Porque ela que... essa é outra história. Os boletos ficam com você, né? Quem lembrou dos boletos? Quem que lembrou dos boletos? Fora daqui. Ô, Gidevaldo, você também... Ele abre e fecha. Não há outra autoridade superior para tanto. Então esse texto está realçando a divindade. Com relação à chave, isso significa as chaves do trono de Davi, identifica a origem messiânica de Jesus. Então ele está colocando que ele é um Deus verdadeiro, que ele é Deus e que ele é o Messias. Versículo 8, conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Filadélfia era uma cidade que foi criada lá pelo Átalo, por Menes, por um propósito muito especial. Ela estava numa região de fronteira. Ela não era para ser uma cidade militar, um posto de vigilância, não havia tanto perigo naqueles dias, mas era uma rota comercial muito importante. E ela foi criada exatamente com a ideia de propagar a cultura grega. O idioma dos habitantes, que ali é uma região chamada Frígia e Lídia,
E ela desempenhou tão bem essa função que no ano 19 depois de Cristo, os lídios já tinham esquecido a própria língua, que nem vai acontecer com a filha do Jackson lá. Vão esquecer o espanhol. Será? Elas não são loucas, né? Tiene que hablar em espanhol sempre, senão não pode deixar de falar em espanhol. A Bianca está aprendendo, só fala espanhol lá em casa. Agora eu não sei que espanhol que ela vai aprender, né? Mas ela foi estabelecida com essa ideia de propagar, de levar a cultura, a língua. E isso foi muito bem feito. Era o centro de difusão da língua, das letras gregas, mediante uma invasão pacífica. Era uma rota comercial a tal ponto que ela era conhecido o portal para o leste. Consegue perceber a relação do porquê a cidade foi criada e por que Jesus está dizendo essa mensagem para a igreja de Filadélfia? Eu coloquei uma porta aberta diante de você. Eles eram conhecidos como o portal do leste. A cidade foi criada para difundir a língua, a cultura grega. E agora o que Jesus está dizendo para aquela igreja? Então ele usa ali, no versículo 8, nas melhores traduções, né? Ou aquelas que captam bem, a palavra eis. 2 vezes aqui a palavra eis. É uma palavrinha assim que a gente passa batido por cima dela, né? Mas essa palavra é muito importante. Se você guardar isso aqui, já vai ser muito importante. A ideia é, olha aqui, presta atenção, veja, olhe, perceba o que eu vou dizer para você. E ele está dizendo aqui, presta atenção, que eu coloquei diante de você. Ou seja, a palavra aqui dá a ideia de na tua face, bem no teu nariz. Olha o que eu coloquei de você, uma porta aberta. E essa expressão porta aberta, o contexto bíblico maior nos ajuda a entender, e ela é usada várias vezes no Novo Testamento. Ali, chegados, reunidos, isso está em Atos 14, 27, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e assim há outros versículos. Então, podemos perceber aqui que o que Jesus está dizendo, olha, Filadélfia, vocês se conheciam como o portal do leste, e vocês propagaram a cultura, agora eu estou abrindo uma porta. A ideia é, essa figura de linguagem, eu estou abrindo uma oportunidade para vocês propagarem outra mensagem. Qual é? Que outra mensagem é essa? Oi? Fala mais alto que eu estou surdo. O Evangelho. Agora vocês têm essa oportunidade. Eu estou confiando e comprometendo vocês para isso. David Kuzik, ele conta uma ilustração sobre essa questão da porta aberta. A ideia é dar oportunidade evangelística à nossa frente, mas muitas vezes não a vemos. Diz que uma vez um homem foi conversar com Charles Spurgeon e perguntou, como é que ele poderia ganhar outras pessoas para Jesus então? E Spurgeon perguntou para ele, o que você é? O que você faz? Aquele homem falou, eu sou um maquinista de trem. Então... O homem que joga carvão, era aquelas locomotivas antigas, né? Que joga carvão lá na fornalha para o trem andar, é um cristão? Não, eu não sei. Então faz o seguinte, amanhã você volta lá, descubra isso e fala para ele o Evangelho. E por que Jesus está colocando essa missão, essa responsabilidade? A igreja entendeu claramente o que Jesus estava falando.
É por isso que muitas vezes colocamos essas explicações, porque quando a igreja de Filadélfia e as demais igrejas ouviam as coisas, denota que João tinha um bom conhecimento das cidades às quais ele está escrevendo, e ele não precisava explicar com relação à água quente e morna lá de Laodiceia, ele não precisava explicar sobre o trono de Satanás lá da cidade de Tiatira? Não, Pérgamo, foi aquela que eu preguei, nossa, já esqueci. Pérgamo, ele não precisava explicar esses detalhes, porque as pessoas entendiam automaticamente do que ele estava falando, né? Se ele escrevesse aqui para Curitiba, qual será que seria uma característica marcante que todo mundo conhece de Curitiba? Que chove muito, fala alto, gente, frio. Aqui o povo curitibano é muito empático, né? Da onde você tirou isso? Você sabe por que em Curitiba não tem terremoto? Vocês não sabem? É porque nem a terra engole um curitibano. Diz que uma vez um menino chegou para o pai, curitibano, né? Um piá curitibano. Pai, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Puxa, filha, que coisa bonita, né? Por quê? Eu quero fazer um piá que nem eu. Voltando. Mas por quê? Então vemos ali, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Por quê? Porque o evangelismo não é uma questão da capacidade humana. O evangelho é o poder de Deus, é a capacidade de Deus para a salvação de todo aquele trecho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, né, Alisson? Olha lá, Zacarias. Vimos e estudamos lá em Coríntios, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, o evangelismo não depende dos métodos, da nossa capacidade de persuasão, dos nossos eventos e coisas assim. Evangelismo é a pregação da palavra. O poder está na palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, ali está o poder. Não está em nós, na nossa capacidade de persuasão, na nossa coragem, assim por diante. A expressão pouco poder pode ter muitas ideias. Talvez era uma igreja com poucas pessoas, umas pessoas não tinham celebridades, talvez de um poder econômico menor. Pode significar muita coisa. Mas por quê? Porque eles sabiam e deviam saber que o evangelho é a pregação da palavra da salvação, e é ali que está o poder, e não nas nossas capacidades, e não em nossos métodos, ainda que eles existam, e não tem nada de errado com eles, mas não pensar que o poder está nisso. O poder é da palavra, o poder é de Deus, o poder é do Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. A palavra poder sempre tem a ideia, traduza sempre como capacidade. É a capacidade de Deus sobre nossas vidas. Nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A segunda característica é que entretanto, guardaste a minha palavra. A palavra guardar aqui é a ideia de obedecer, de ouvir, entender, refletir, meditar nela e viver nela praticando. Eles entenderam, confiam e praticam aquela palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Mantém firme o modelo das minhas palavras, continuai na fé, fundados e firmes, guarda o depósito. Então a palavra guardar, aqui, nesse contexto, a gente já vai para ver que ela é usada de outra maneira logo ali mais para frente, né? Mas aqui ele está dizendo na ideia de bem-aventurado aqueles que, a palavra da profecia, e que guardam, eles retêm. Por exemplo, essa palavra é usada também lá para Maria, quando falavam coisas a respeito de Jesus, diz o texto, e Maria guardava no coração aquelas palavras, né? Ali a ideia é um pouco diferente, ela
aquilo levava ela a refletir. O que estão falando sobre meu filho? Que coisas tão grandiosas são essas? E ela guardava no coração a ideia também de colocar na memória. Não negasse é outra característica, e não negasse. Vários incidentes aconteceram, e vou repetir aqui. O que aconteceu quando o Roma pressionou a atá-lo a matar o seu irmão mais velho, Eumenes? O que ele fez? Ele não negou o nome do irmão. Ele é o rei. Ele continuará sendo o rei, e eu continuarei não sendo o rei. Só depois da morte ele assume o trono. A ideia de lealdade e fidelidade faziam parte da história dos fundadores, dos governantes daquela cidade. E Jesus está dizendo: vocês não negaram, vocês não rejeitaram, vocês não abandonaram, vocês continuaram firmes, apesar de toda a opressão. O culto a César, a Filadélfia, anos mais tarde, aqui chegou a ser conhecida como uma pequena Atenas. Tal era a quantidade de templos que existia na cidade. César era senhor, eles deviam proclamar, mas eles não fizeram isso. Aqueles cristãos não negaram o nome de Jesus. Portanto, o sucesso do trabalho cristão não deve ser medido por nenhum outro padrão de realização. Não é o tamanho do prédio, não são as suas estruturas gigantescas, não é o número de novos edifícios, não é o ministério de carisma, de personalidade de um homem, de uma liderança, não são as multidões. Muitas vezes, essas são as medidas humanas para se medir o sucesso de uma igreja. Aqui, Jesus está dizendo que aquela igreja era obediente, guardava a palavra e não negaram o nome de Jesus. Hoje, muitos cristãos pelo mundo afora estão morrendo e sofrendo. Mulheres, crianças, homens, famílias torturadas, executadas, porque se recusam a negar o nome de Jesus. Ufa, ainda bem que isso não acontece aqui. Acontece. Você pode falar uma coisa, mas você vive de maneira diferente ao que você está falando. Você está negando o nome de Jesus. Pode falar coisas, pode cantar todas as músicas, pode até orar, mas no seu viver, nega, rejeita, não demonstra nada de que você é um cristão. Versículo 9: eis que farei. Opa, que palavra interessante vem aí? Eis. O que ela significa? O que ela significa? Alguém que está acordado balança a cabeça assim. Obrigado, seu Horst. É um sogro maravilhoso, né? Por isso que eu casei com a filha dele. Eis que farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Jesus ama a sua igreja. Opa, desculpa, mas... Eis que farei com aquele... Onde é que eu estou? 9, tá certo, eu tenho que ler. Eu estou que nem o Erlo já. Vamos ler então, né? Eis que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Eis que farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. 2 vezes a palavra eis aqui. Opa, 2 vezes, então eu tenho que prestar muita atenção. Olha o que eu vou fazer com os que são da sinagoga de Satanás. O que era a sinagoga? Antigamente, os judeus tinham o templo e eles se reuniam no templo. Mas eles acabaram sendo perseguidos e se espalharam pelo mundo, a tal ponto que é mais ou menos que nem brasileiro.
Tem um jogo lá em Bangladesh. Aí você olha assim, está jogando um jogo de vôlei, né? O que tem na torcida? Guaranistas, né? Brasileiro. Tem brasileiro lá, em qualquer lugar. Então eles se espalharam e tinha... E o que acontecia? Como eles não podiam vir ao templo, eles criaram as sinagogas. Era um lugar de reunião. Assim eles encontram hoje em dia, arqueologia, sinagogas espalhadas por todo aquele mundo. Ali na Turquia, na Europa, na Judéia, ali no Iraque, no Irã, onde for, existiam as sinagogas. Era o lugar onde o povo se reunia. E ela contém uma estrutura bem importante que nos ajuda a entender muitas coisas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? Mas ele está dizendo aqui, e é uma palavra muito pesada, a sinagoga era, aqueles judeus se reuniam para cultuar a Deus e buscar a Deus, mas João usa uma palavra muito pesada, sinagoga de Satanás. Por que Jesus chama que eles são uma sinagoga de Satanás? Porque a igreja de Filadélfia, e na verdade em todos os lugares onde existiam, muitas vezes os cristãos enfrentaram a hostilidade de judeus descrentes. Eles rejeitavam a Jesus como o Messias. Não era a sinagoga de Deus, mas judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é aquela que é do coração no espírito. O Novo Testamento vai definir um judeu verdadeiro, não somente alguém que tem o aspecto físico, o sangue, o DNA de um judeu, mas é aquele que crê no Messias e confia no Messias e ama o Messias. Eles se opuseram a Cristo. Ele tinha que ter a fé que Abraão tinha, crer nas profecias e nas promessas do Messias. Eram perseguidores de Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem falou isso? Jesus. Para quem? Para Saulo. Eu sou Jesus aqui. Eram mentirosos, testemunhas falsas de si mesmas. Eis o que eu vou fazer, presta atenção que eu vou fazer. Esses judeus iriam compreender e vão compreender ainda que Cristo amou a sua igreja. E quando o texto fala aqui, e prostrar-se aos teus pés, não é da ideia de adoração, mas de submissão. Realmente, Jesus, Deus fez uma obra na vida de vocês. Na verdade, é uma referência ao que está escrito em Isaías 37, 20. Para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Isaías 43, 3 e 4 diz assim: visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Eles se conscientizarão que o verdadeiro amor de Deus é por aqueles que creem no Messias, que creem e confiam em Jesus. Versículo 10. Porque guardaste a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Esse versículo aqui dava um módulo durante a semana toda, né, Lucas? É só esse versículo aqui. A palavra guardar, se você observou aqui, ela é usada 2 vezes. E como eu falei no começo, a compreensão deve ser dentro do seu contexto. E é interessante que essa palavra aqui, ela vai ter, é a mesma palavra, mas só que 2 significados diferentes. Isso acontece também no português, quando nós falamos muitas vezes, né? A primeira, visto que você guardou a palavra da perseverança, em que sentido João está usando aqui? Você guardou a palavra da perseverança. Em que sentido ele está sendo usado?
no sentido de obedecer, guardar no coração e obedecer, confiar, observar. Oi? Não se envergonhar, né? A palavra da perseverança. Você obedeceu, você guardou, e essa palavra é uma palavra muito bonita. Ela descreve estabilidade, confiança, e você já vai entender por quê. É a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade e fé, mesmo diante das maiores opressões e sofrimentos, angústias. É permanecer sobre aquela disciplina, algo que requer a sua submissão livre, à sua vontade, a qual normalmente ela se rebelaria, não aceitaria na sua vida, mas ela aguenta firme. É alguém que suporta inabalavelmente aquele sofrimento, aquela carga pesada. É o caráter de uma pessoa que não se rende apesar das circunstâncias. Ela não vai sucumbir às provações. É uma palavra extraordinária. É a capacidade de se concentrar naquilo que está por vir, mesmo diante das pressões. Essa palavra é usada lá em Hebreus 12:2, que pela alegria que estava proposta a Jesus, suportou, perseverou na cruz, desprezando a vergonha. Você compreendeu qual é a ideia da palavra perseverança aqui? É a resistência. É um elogio. Você obedeceu, você suportou perseguição, foi difícil, mas você aguentou firme. Eu também te guardarei da hora da provação. Aqui agora é um segundo sentido. Eu te guardarei da hora da provação. Qual é a ideia que você acha que João está usando a palavra aqui? Oi? Não. A ideia de? Quem que falou? Está perto. A ideia de? Livramento. O significado original é: vou te manter também. Você manteve a palavra da perseverança, eu vou manter você fora da hora da aprovação. É um jogo de palavras. Você obedeceu a minha palavra, eu vou livrar você da hora da privação. Que hora é essa? Hora da tribulação. Aqui, lembra que eu falei que a importância da gramática no início para entender? Hora da aprovação. Tem uma preposição. Ih, lá vem o cara falar de português. E eu falo espanhol, né, Jackson? E o cara vai... Amém. E o cara vem falar de gramática português. É que as preposições, elas são nossas amigas. Eu acabei esquecendo. Quem está lá na mídia lá? Rafinha, procura lá no Google preposições gregas às minhas amigas. O que acontece? Na sintaxe, na gramática que o texto foi escrito, existem as famosas preposições. Em português, quais são? Olha só. Cadê os vestíbulos aqui? Preposições. E alemão ainda, hein? Existem várias preposições. Gente, e elas dão um baile na gente. De amiga elas não têm nada. Achou? Deixa eu enxergar lá, eu não enxergo nada. Conseguiu achar, Rafinha? Veja imagens. Se não, volta para essa daí. Já ajuda a gente. Isso, essa aí. Beleza. Não, a do lado é mais engraçada.
É muito bom, gente. Vocês vão entender grego aqui, vocês vão sair falando grego hoje. É muito legal. É interessante que essas preposições, muitas vezes, elas são dinâmicas. E elas ajudam a gente a entender o que João realmente está falando. Eu te manterei da hora da aprovação. Conseguiu lá? Isso. Deixa eu pôr o óculos, senão eu não enxergo nada. Olha lá, existem várias preposições, né? A primeira lá em cima é prós ou para. Qual é a ideia? Olhando só a imagenzinha, quando você encontra essa preposição no texto bíblico, o que o texto está querendo dizer? Prós para. Qual é a ideia? Não sei, tudo bem. Primeiro, mais um para a prova final aqui. A primeira imagem lá, ó. A número 1. Prós para. Isso! Indo em direção a, né? Agora, vamos passar porque nosso tempo está voando. Vai adiante, pode passar. Deixa eu ver onde é que está que era que eu quero. Mais uma. Volta, essa não. Cadê? Sumiu. Estou perdido. Não, pode levantar mais. Não. Os desenhozinhos. Eu quero desenho. Prospara, mais um, eis, epi, em. É isso. A 12 e a 13. Veja só, se eu encontro entoleonte, né? Entoleonte. Qual é a ideia dessa preposição em? Que em português é em. Olha como é difícil. Em grego significa em português também, tá certo? E significa o quê? Eu estou dentro. Então, se essa preposição aparece, é que está dentro. Agora, ek tu leontos. Ek. O que significa a preposição ek? Ser posto para. Adivinha qual é a proposição que João está usando dessas todas que eu falei para você? Ek, exatamente. Eu te guardarei fora da hora da aprovação. Isso é muito importante, porque existe muita discussão. Existe um teólogo bem famoso aí, Grundy, que escreveu uma teologia sistemática. Muitos de vocês têm e gostam dele, né? E ele discorda dessa interpretação. Ele acha que não é. Há uma discussão bastante grande aí, né? Mas o fato é que a preposição ali está dizendo, eu vou te guardar fora. Ou seja, a ideia, a doutrina, o fato de que a igreja não passa pela hora da aprovação. Que hora é essa? É aquele tempo especial onde o mundo vai sofrer grande tribulação, um tempo de terrores muito grandes. Mas Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia, eu vou tirar você. Você será mantido fora desta hora de tribulação. É um período de 7 anos. A igreja não é destinada para a ira, 1 Tessalonicenses 5:9. A igreja é arrebatada antes do dia do Senhor. E é interessante de que entre Apocalipse 6 a 19, quem que não aparece? Até o capítulo 3, final do capítulo 3, a igreja aparece 7 vezes. Do capítulo 6 ao capítulo 19, a igreja não é mais mencionada. E nem no capítulo 9 é mencionado a igreja. Quem que é mencionada? A noiva. E é uma aprovação que está para vir sobre todo o mundo, sobre todos os habitantes da terra. Que grande é aquele dia e não há semelhante, e não há outro semelhante, é tempo de angústia de Jacó.
Não, Jeremias 37, Sofonias 1, 14 e 18. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. Sofonias viveu em que época? Quem que me ajuda aí? Hein, Alisson? Sofonias 700, 800? Bem antigo, né? Antes de Cristo. Já se vai quase 3.000 anos aí. Ai de vós que desejai o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? O dia do Senhor é trevas e não de luz. Antes, Joel 2:28 foi lido hoje, né? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse 6:16, 17. Chegou o grande dia da ira, que vai vir sobre o mundo inteiro. Há várias referências com relação a isso no próprio livro do Apocalipse. É algo que está para acontecer. Por isso, o que ele diz? Versículo 11. Ih, Lucas, o tempo acabou. Cadê meu óculos? Ah, tá. Tem 15 páginas aqui ainda. Vai embora? Então tá. Não, próximo domingo é Páscoa. E vai que Jesus vem. Porque a volta dele é iminente. O que é uma coisa iminente? Hã? Não. É algo que vai acontecer, mas você não sabe que horas vai acontecer. Então, tem a parte conhecida, é um fato. Mas o que nós não sabemos? Quando. Na verdade, iminente é uma palavra que traz a ideia de algo que está pendurado sobre a sua cabeça. E que de repente vai cair sobre a sua cabeça. Portanto, se é um evento iminente, qual é o sinal para o arrebatamento, a vinda para a igreja? Qual é o sinal? Se vocês entenderam que não tem hora, virá como ladrão da noite, o pai não espera a hora que vem. Qual é o sinal para a vinda do Senhor para a igreja? Qual é o sinal? Fala, Walker. Nenhum. Eu vou continuar falando isso já mais uns 20 anos ainda, né? Mas não há nenhuma sinal e evidência, porque é iminente, não sabemos a hora. Muitos marcam a hora e o dia, mas tudo bem. Até hoje erraram, né? Um dia alguém vai acertar. Grande é aquele dia, tempo de angústia. E a igreja é livre da ira. Versículo 11. Venho sem demora. Essa é outra expressão muito comum, você pode ir grifando na medida que você está lendo. E a palavra aqui é rapidamente. Venho, literalmente é rapidamente. É que nem aquela ideia que a gente fala, eu vou rapidinho ali e já volta. A gente não usa isso? Né? Eu vou rapidinho ali e já volta. 3 horas depois você não voltou ainda. Mas é rapidinho. É essa ideia, eu vou ali rapidamente, brevemente, eu estarei voltando. Venho em breve. Quando dizemos que o retorno do Redentor é um evento iminente, não queremos dizer que ocorrerá imediatamente, mas que ele pode voltar em nossa própria vida, que ele pode voltar este ano. No entanto, não podemos dizer que ele o fará. Portanto, agarre firme. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Aqui não está dizendo para o irmão que é mais velho, né, que vai perder a coroa dele. Não é isso, tá, gente? É outra coisa. A palavra reter, conserva o que tem, é uma palavra muito mais forte. Ele está dizendo, agarre firme, segure firme, agarre a força, fique firme nisso que você agarrou.
Não se refere à salvação, mas à coroa. Aqui é aquela coroa que os atletas da antiguidade recebiam, aquela coroa de louros. Agarre firme essa coroa, para que outro não tome. A ideia não é que alguém vai tirar isso de você, mas é aquela ideia de que você possa ser desqualificado. É que nem o atleta. Onde que aconteceu essa semana? Acho que uns corredores da Fórmula 1, né, teve a classificação e alguns deles foram desclassificados, perderam a sua posição no grid de largada porque infringiram alguma regra. E agora o lugar dele será tomado por outro. Não é que o outro tirou dele, mas porque eles não agiram de acordo com as... E a ideia é aqui. Então, Paulo mesmo fala, combate as coisas, eu quero esmurrar o meu corpo a ponto de não ser desqualificado. Então, fica aqui uma palavra de alerta para aquela igreja. Vocês têm sido leais, vocês têm mas agarra firme. Não desanima, você veio até aqui, agora você não vai largar essa coroa, continua firme. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. 2 João 8, esse versículo está lá. Versículo 12. Ao vencedor falou coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Gente, esse texto faz todo sentido para a igreja que estava na cidade de Filadélfia. Também faz sentido, hoje não, os cubanos, não vieram os cubanos, né? Mas temos os venezuelanos lá. Estão acordados ainda? Então, vai fazer muito sentido o que João está falando aqui. Presta atenção, presta atenção. No ano 17, sobreveio, depois de Cristo, um terremoto que destruiu Sardes e mais 10 cidades. No entanto, a cidade de Filadélfia, os tremores ainda continuaram por muitos anos. Estrebão descreve como a cidade cheia de abalos sísmicos, né? A terra era continuamente sacudida por terremotos. E você sabe, você já viu, né? Nós sabemos porque não temos essa experiência. Mas quando ocorre um terremoto, a gente já viu as imagens, o que as pessoas fazem? Poxa, está caindo tudo. Será que vai cair na minha cabeça? Ó céus, ó dor. Deixa eu ver que horas são para eu contar para o meu neto que teve um terremoto aqui, né? Depois eu... O que você faz? Sai correndo. Em algumas cidades as pessoas dormem ao relento, porque continuam os tremores. E quando dá o tremor principal, o que acontece com as paredes? Elas racham. E um tremor secundário pode fazer desabar aquilo que não caiu da primeira vez. O povo então sai correndo. E aquilo produzia pânico. É impressionante, né? Você vê a terra balançar, tremer. E aquilo continua durante muitos dias, rachaduras nas paredes. A cidade estava em completa ruína. A maior parte da população vivia fora da cidade, porque os tremores duraram muitos anos. E construíram cabanas de barro, frágeis para ser derrubada e também para não matar. E passaram a viver longe da cidade, na plantação. O perigo era constante. E quem morasse na cidade, cara, você está louco, isso vai cair na tua cabeça, sai daí. Uma pedra, uma parede pode cair. Porque a cidade estava praticamente destruída. É uma época terrível que nunca foi esquecida, né?
eles se mantinham alertas ao menor tremor. Mas quando dava um terremoto, parava, eles saíam de casa, estavam na rua e olhavam as edificações, o que eles viam? O que tinha ficado de pé? As colunas. Tem a foto aí? Mostra uma foto aí que eu separei. Não, essa aí, ó. E é isso que acontece hoje em dia no terremoto, pode apagar a luz, né? Acontecia em Mianmar, na Tailândia, também aconteceu na Europa, né? Fica assim. Mas naqueles dias, volta à próxima? Não, essa aí, ó. Essa aí é uma foto das colunas da igreja de São João em Filadélfia. Tem poucas ruínas lá, mas olha o tamanho da coluna. Não vai cair aquilo, né? É da igreja de São João, uma igreja feita lá nos primeiros séculos em Filadélfia. Restou aquilo ali. Eu farei de você uma coluna. O que o texto está dizendo? Existem várias referências a colunas no Novo Testamento, mas não fazia sentido para o povo de Filadélfia. Fazia esse sentido, a ideia de estabilidade, permanência. Olha o que diz o texto: farei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Porque era constante na vida deles eles terem que sair correndo, por causa dos tremores, das perdas de vidas e das coisas que eles tinham. Iam ter que morar no campo. Mas aqui também faz sentido não somente para os nossos irmãos cubanos, mas também para os nossos irmãos venezuelanos. Qual é a frase que faz sentido aí para você, Jackson? E dela jamais sairá. Isso faz sentido para você, não faz? Quando nós fomos buscar uma família, e eu vi aquela família chegando aqui em Curitiba, com uma maleta desse tamanho, e algumas roupas. Muitos estão saindo de Cuba, Venezuela e de outros países. Eles deixam família, a casa que eles construíram, o curso. Naquele dia estávamos recebendo uma médica e um professor de matemática e informática. Outro dia chegou alguém que era diretor de 2 escolas. Pessoas que têm formação em administração, em informática, em tantas coisas. Faz sentido esse versículo para eles, porque o texto está dizendo: eu vou colocar você ali, no santuário de Deus, e você nunca mais vai precisar sair correndo, por qualquer razão que seja. Estabilidade, permanência, mas não em qualquer lugar. O santuário de Deus não sairá dela. Jesus está prometendo que eles estarão seguros na cidade de Deus, nunca serão desalojados. Esses nossos dias, né? Até o Mateus foi desalojado do apartamento dele esses dias. Teve que sair às pressas, né? É meu novo inquilino, né? Estou quase despejando ele já, tudo bem. Jesus está prometendo que eles estão seguros, eles não serão desalojados. A presente vida é caracterizada por incerteza, por pouca força, por prejuízos, por perseguições, mas no futuro, a segurança e estabilidade. Efésios 2,19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, né? Todos nós, não é só os cubanos, venezuelanos, baianos e atleticanos que são peregrinos. Não somos mais, mas concidadão dos santos, sois da família de Deus. Pertencemos à família de Deus. Somos concidadãos. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus,
o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Para encerrarmos, o nosso tempo já foi, eu não quero abusar de vocês. O nome da cidade de Deus... Não, onde é que eu estou? Escreverei o nome do meu Deus. Receber o nome de Deus é equivalente a pertencer a Ele. Esse relacionamento nunca mais será quebrado. É uma inscrição permanente, somos deles para sempre. Deixarei o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus matará e a seus servos chamará por outro nome. Ter o nome de Deus significa pertencer a Ele, em essência ser filho de Deus. Filho de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O nome da cidade de Deus. É interessante que a cidade de Filadélfia, quando ela foi destruída e foi reconstruída primeiramente por Tibério, depois por Vespasiano, a cidade teve o nome trocado 2 vezes. Primeiro para, como é que era o nome da cidade? Nova Cesareia. E depois foi chamada de Flávia, mas ela voltou a ser conhecida por Filadélfia. Então esse texto faz muito sentido para eles, porque agora é o nome da cidade. Você será chamado por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. Jerusalém será chamada de trono do Senhor. Jeremias 3,17 e Ezequiel 48,33. Ao redor serão 18.000 côvados, e o nome da cidade daquele dia será: o Senhor está ali. O trono do Senhor está ali, Deus está ali. E isso então é aplicado a essa cidade, onde Deus está presente, onde você vai habitar para sempre. Portanto, é uma expressão de uma nova cidadania que temos em Cristo. E meu novo nome, nós não compreendemos e a Bíblia não revela. Em parte o conhecemos, mas um dia veremos ele face a face. É um nome, como diz Filipenses, um nome que está acima de todo nome. E tem um nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo. Então, a ideia do nome também traz a ideia de intimidade, de relacionamento. No mundo antigo, era especial ter no pilar o nome escrito de uma pessoa, uma homenagem à pessoa. Se honrava a pessoa da cidade por algo que ela tinha feito. Filadélfia honrava essas pessoas ilustres e colocavam nos templos o nome das pessoas. Percebe como essas coisas então fazem total sentido para eles? Puxa vida, ter o nome do meu Deus, o nome da cidade, é quase como essa carteira de identidade nova. Então, a ideia desse versículo aqui é uma nova identidade, a cidadania que nós temos, a intimidade, a ideia de segurança, eternidade e dignidade que nós teremos em Cristo, que Ele está prometendo. Você guardou a minha palavra, apesar de você ser fraco, você não tem muita força, de você ter lutas e perseguições, você reteve, você agarrou as promessas, você agarrou-se na palavra de Deus, você cumpriu, você obedeceu, apesar de tudo, a opressão, lá no seu trabalho, na sua família, de toda a opressão que você sofreu espiritual, você se manteve firme. Você será uma coluna, não para bonito, mas é Deus que vai estabelecer isso lá, né? E não é que você vai ficar lá assim, né? A ideia não é essa. Na verdade, lá naquele dia, sequer templo vai ter. A ideia é que é uma figura de linguagem da segurança, da estabilidade, que você não vai precisar mais sair correndo, que esse mundo passa. É glorioso as coisas que Deus está prometendo à sua igreja. Você faz parte da igreja? A igreja é feita pelas pessoas que compreenderam que seus pecados são perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, e pela fé você é perdoado e você faz parte da igreja. Você já faz parte da igreja? Você pode esperar ansiosamente, firmemente essas promessas? Vamos orar e pensa, qual igreja você escolheria para estar? Querido Deus,